Este é o 34º episódio do Pergunta Simples, um podcast que fala sobre comunicação. O programa pode ser ouvido na rede RTP Play, na app de podcasts da Apple, no Spotify, no Google Podcasts ou diretamente na página perguntasimples.com. Já agora a subscrição é absolutamente gratuita, o que aos olhos de um empresário ou um economista deve soar a um péssimo negócio, porque ninguém valoriza o que é de borla, certo? Mas será mesmo assim? Então, o Pergunta Simples apenas existe para nos ligarmos, sabendo que nem tudo se compra ou se mede em euros. O conhecimento, a relação, a cooperação, a reputação. Este é o meu pequeno contributo pessoal para um mundo melhor. E isso é uma coisa que eu valorizo. Falar de dinheiro é, hoje em dia, ainda um tabu. A quantidade de dinheiro que cada um tem ou não tem é um dos termómetros das desigualdades sociais. A diferença entre os muito ricos ou os muito pobres e, no meio, a classe média. Será que ainda existe classe média? Hoje falamos de dinheiro, do que temos, do que nos falta, do que desejamos, do que nos emprestam, da dívida pública ou da bazuca europeia. Por certo, quem batizou o dinheiro que vem da União Europeia como bazuca necessita com urgência de conselhos para melhorar a comunicação. É que uma bazuca é uma arma feita para matar pessoas, pelo menos na minha cabeça. E esse dinheiro, que pagará uma parte do plano de recuperação económica, vem para salvar a economia. Convidei nesta edição o professor de Economia, comentador e pessoa francamente bem-humorada, Luís Aguiar Conraria, a ajudar-me a perceber algumas coisas. Quero desde já avisar que as folhas de cálculo me angustiam. Talvez menos que ao Ministro das Finanças quando conta o prejuízo vindo da pandemia. Só no ano passado ficamos todos mais pobres, 7,6%. Os mais otimistas acreditam que a partir de agora a economia começará a recuperar em força. Tudo depende da resolução da pandemia propriamente dita. Mas com um buraco nas contas públicas, desemprego a disparar e o vírus ainda sem dar tréguas, começo a suspeitar que venha aí uma conta para pagar. Serão impostos? Será o aumento da dívida pública? Será um subsídio europeu? Tentei disfarçar o meu pessimismo e perguntar, sem medos, a Luís Aguiar Conraria se estamos, afinal, a caminho de uma nova bancarrota. É uma pergunta tramada, não é? Porque a resposta é necessariamente não sei. Em economia, quem faz previsões está condenado a errar. Aliás, não é na economia, em quase tudo. Quem faz previsões está condenado a errar. Nós já tínhamos essa experiência dos meteorologistas, temos essa experiência dos economistas e, ultimamente, temos tido essa experiência dos matemáticos que fazem a modelização da pandemia e que nos dizem que na semana a seguir o RT vai aumentar e agora está a descer e previam aqueles valores absurdos para fevereiro e aconteceu exatamente o contrário. Portanto, quem faz previsões erra. E aqui não sei. Portanto, há condições para as coisas correrem mal? Há. Nós vamos estar... aliás, neste momento já existem. Aliás, já existiam, se calhar, até antes da pandemia. Nós temos uma dívida pública tão elevada que, a partir do momento em que não houvesse o apoio do Banco Central, que temos tido... estávamos nas mãos dos mercados financeiros. E, portanto, isso com um jeitinho é dizer, falidos nós já estamos, só que vamos conseguindo empurrar o problema com a barriga para a frente? Falidos nós já estamos. No sentido de que nós hoje não conseguiríamos pagar as nossas dívidas todas, sim, falidos já estamos. Mas geralmente não é esse o sentido, não é? Porque o serviço da dívida vai-se cumprindo ao longo dos anos e a questão é se temos condições para... os ir pagando. Aquela expressão dos políticos, a dívida não é para se pagar, é para se ir pagando, aplica-se ou é arriscada? A expressão ainda foi pior, não é? Para se ir gerindo. Acho que nem era para se ir pagando. Não, é evidente que o país não é uma pessoa e, portanto, quando nós pedimos um empréstimo, por exemplo, por uma casa... há um prazo para esse empréstimo que tem em conta a nossa idade e se nós tivermos 60 anos e pedimos um empréstimo, não nos vão emprestar um empréstimo, não nos vão dar um empréstimo tão longo como se tivéssemos 20 anos, porque têm a intenção que a nossa vida é finita. Os países são eternos.
À partida, sim, ou pelo menos acreditamos que sim, e, portanto, há aqui alguma margem para, com o crescimento económico, ir fazendo a gestão da dívida. O problema é que esse crescimento económico desapareceu em Portugal desde o ano 2000, não é? Então aquele bom resultado que era, agora é que isto estava a correr bem, o turismo a subir 2,5% ao ano como se fossem 25%, não era um bom resultado? Eu acho que o contentamento que nós tínhamos, nós, muita gente, incluindo muitos economistas, que o contentamento que nós tínhamos com 2,5% de crescimento é um sintoma completo, perfeito, da mediocridade a que estávamos habituados. Que é, nós, entre 1960 e 2000, portanto, durante 40 anos, a nossa taxa de crescimento médio anual situou-se entre os 4,5% e os 5%. Eu estou aqui a pôr 25 de Abril pelo meio, crises petrolíferas pelo meio, não, com períodos complicados na política internacional e, ao longo destes 40 anos, a nossa taxa de crescimento média foi de 4,5%. De 2000 até hoje, por acaso não fui rever os números, mas deve andar para aí nos 0,7%, 0,8%. Isto não é nada. Se eu parafrasear o autor que conversa agora comigo e que escreve um livro onde recolhe as suas crónicas, chamado A Culpa Vive Solteira, de quem é a culpa disto ter este crescimento tão miserável? Ou porquê? Se calhar, fazendo aqui jus ao título da Culpa Vive Solteira, eu não consigo apontar uma culpa. Eu acho que o nosso país tem vários problemas estruturais. E um deles, é bom lembrarmos sempre, porque é importante manter o investimento nesse domínio, apesar de ter melhorado nos últimos anos, é a educação. Nós olhamos para os nossos níveis de educação da população que trabalha, que é que conta para o crescimento económico, da população que trabalha, e é dos mais baixos da União Europeia, ou o mais baixo da União Europeia. Se nos situarmos no ano 2000, ou que foi quando parámos de crescer e quando ao mesmo tempo se começou a alargar a leste, os nossos indicadores são patéticos. Eu tenho um gráfico num livro onde mostra isso mesmo. Os nossos indicadores são patéticos de educação da população adulta. Mas agora nós vemos que os miúdos todos vão para a universidade. Pronto, mas ainda estão na universidade. E os que saíram nos últimos anos ainda são jovens, ainda estão numa fase inicial da sua carreira. Parte deles emigrou. E, portanto, eu aí sou otimista a longo prazo, mas é a longo prazo, é daqui a 20 anos ou daqui a 30. Portanto, esse é um dos fatores atuais, é uma das atuais restrições que os países de leste não tinham. Nós assustamos um bocado ao ver todos os países de leste a ultrapassarem-nos. Que é o que está a acontecer. A iniciativa liberal até aproveita isso como campanha para dizer, vejam como estas políticas liberais dão resultado. A restrição da educação, portanto, a educação como um fator impeditivo do crescimento, era um problema que eles não tinham, obviamente, e que nós temos, queremos ou não. Isso é um motivo. O outro motivo, necessariamente, é que o modelo de crescimento económico até o ano 2000 está esgotado. Esgotou-se. E nós não nos soubemos adaptar a um novo modelo de crescimento que exige mais competição, exige investimentos feitos com melhor critério e, pelo contrário, e aqui entramos no outra das causas, e se calhar aqui até entronca melhor na ideia da culpa vive solteira, temos um país com instituições que na gíria aqui económica e de ciência política se chamam instituições extrativas, instituições que conseguem retirar para ela os lucros dos empreendimentos e não os espalhar pelo resto do país, não os espalhar pela população. Eu acho que um exemplo paradigmático disso, que não vem no livro, porque o livro foi publicado antes do escândalo ter rebentado, é o caso das barragens da EDP. Nós temos ali um caso perfeito, onde nós vemos que um determinado conjunto de investimentos que gerou lucros de vários milhares de milhões de euros. Portanto, construir uma barragem em si mesmo, economicamente, parece uma ideia interessante. Eu não sou investidor privado para saber o que são bons investimentos. Estou a olhar para o passado, para este. E estamos a ver que houve ali um conjunto de barragens feitas em Trás-os-Montes que deram, além de todo o lucro que deram até o ano 2020, além desse lucro todo, ainda foram vendidas por 2.000 e tal milhões de euros. Portanto, geraram um lucro imenso. E as populações locais beneficiaram zero. Zero. Não há nada ali, não há nada que fique.
Se calhar até o benefício foi negativo, se tivermos em conta as alterações climáticas que foram provocadas pelas barragens e que obrigou a alterações dos padrões de produção daquele tipo de agricultura. Isto é um exemplo perfeito de uma indústria extrativa. Ora, a partir do momento em que o país parece ter deixado de crescer, parece que ficámos com um conjunto de grandes empresas que se especializaram em conseguir apanhar as migalhas que existem. Claro, isso depois conjuga quer o setor privado, quer o setor político. Quer dizer, um outro exemplo disso são os estádios do euro. Portanto, numa altura em que se calhar estávamos a mudar de paradigma de crescimento económico e de repente tivemos o país a investir milhares de milhões de euros em estádios. O que devia acontecer provavelmente era que no investimento das barragens ou nos estádios ou noutro qualquer, que além do seu impacto, que alguma da criação desta riqueza remunerasse ou ajudasse as populações locais a conseguir produzir mais e melhor e a colocar mais dinheiro na economia? No caso das barragens, claramente. Então, se olharmos um bocadinho mais a sul, por exemplo, no Alentejo... Não vejo nada. Eu, no caso dos estádios, nem vejo nada disso. Quer dizer, acho simplesmente que devia ter sido investimento privado e ponto final. Quer dizer, e os clubes que giram e que façam estádios se lhes apetecer. Quer dizer, nós entramos um bocadinho naquela moda de achar que os eventos internacionais iam fazer o país crescer. E, obviamente, que isso não passa de wishful thinking. Quer dizer... ninguém acha que o Luxemburgo é desenvolvido, ou que a Suíça é desenvolvida, ou que o Liechtenstein é desenvolvido por causa dos eventos internacionais que organizam. Nem que seja de uma forma cruzada, através do incremento de turistas ou de pessoas que depois vêm a Portugal e gastam o dinheiro em hotéis e restaurantes e viagens dentro do país. Essas coisas são boas, mas isso quer dizer, obviamente que o turismo aumentou no ano do Euro 2004. Mas a sério que achamos que hoje temos mais turistas do que teríamos se não tivesse havido o Euro 2004? Eu não consigo acreditar nisso. Acho que isto é mais show-off do que propriamente uma política estrutural. Mas tinha-me feito outra pergunta sobre o sul do país. Já que estávamos a falar de barragens, é saber se... Quando foi feito o investimento, por exemplo, do Alqueva, e aí criando uma infraestrutura de rega numa região que era seca, se isso, pelo contrário, reproduz o espelho ao contrário, que é investir dinheiro numa coisa que depois todos nós, neste caso mais os agricultores e o turismo local, podem beneficiar. Eu não conheço com detalhe a questão do Alqueva, até porque isso foi... Lembro-me quando era mais adolescente, daquelas mensagens, construam-me porra, que era uma das mensagens mais emblemáticas. Do Alqueva. Exatamente. Não é? Porque era no sul, não é? Se fosse no norte era construam-me, carago, ou qualquer coisa assim. Não tenho dúvidas, mas uma pessoa passa pelo Alentejo e não tem grandes dúvidas de que essa barragem teve efeitos para toda a região. E esses são os bons investimentos? Esse eu não conheço com detalhe, mas parece-me um bom investimento. E o Alentejo passou a estar presente numa série de produtos que não eram assim tão comuns. Azeite e vinho, por exemplo. O vinho alentejano sempre foi bom, mas a verdade é que começou a ser produzido mais depois, penso eu, mas isso posso estar aqui a dizer. Portanto, cumpriu-se o princípio de água se faça vinho, que está escrito na Bíblia, que aí foi construído. Já que falamos de grandes investimentos e de infraestruturas, hoje, o dia em que estamos a gravar, é o dia em que aparece uma notícia a dizer que o número de quilómetros de via ferroviária em Portugal se mantém genericamente o mesmo, quase desde o fim da construção do caminho de ferro em Portugal. E, ao mesmo tempo, ciclicamente, ano sim, ano não, discute-se a construção de um novo aeroporto. E eu continuo sempre na dúvida, e será um economista que me vai ajudar a resolver, construir um aeroporto num país como Portugal é uma coisa sensata, interessante, tem mesmo que ser, ou aplicamos a regra dos estádios do Euro? Em relação à ferrovia, já começámos por aí, e temos o mesmo número de quilómetros que tínhamos há 130 anos, não é? Acho que era essa a estatística, 1890. Portanto, é evidente que já tivemos mais e que depois perdemos alguma. Parece-me mais ou menos consensual que hoje em dia consensual considerar que a ferrovia é um transporte com futuro. Mas era inevitável que
com todo o investimento que foi feito em estradas nos anos 80, 90 e 2000, que a ferrovia perdesse importância. Quer dizer, não dá para investir em tudo simultaneamente. Neste momento, se calhar, somos obrigados a concluir que se calhar investimos demasiado em estradas e que o futuro estará mais na ferrovia. Mas também que ferrovia que estamos a falar, não é? Nós neste momento ainda não temos ferrovia que ligue diretamente à espanhola e à do resto da Europa. Portanto, os comboios rápidos. Valia a pena, sim, quer dizer, valia a pena haver aqui alguma normalização, até não de bitolas, até as bitolas das linhas, para evitar grandes confusões na fronteira. Mas, ainda antes de ir para o que me estava a perguntar do estádio, nós também hoje temos muito mais infraestruturas, por exemplo, de cabos, por exemplo, de internet por cabo, do que tínhamos em 1890. Portanto, uma pessoa também não pode pensar que todo o investimento público e infraestrutura tem de ser igual à de 1890, só que maior. Não, pode ser diferente, não é? Portanto, agora as vias de comunicação já são diferentes e a internet funciona aqui, tem aqui um papel importante. E então é um grande aeroporto? Em relação ao aeroporto, eu não sei dizer, nunca participei em nenhum estudo sobre viabilidades de aeroportos. Ora, o que eu diria que falta, pelo que eu tenho visto na discussão, não vejo a discussão de quais é que são os aviões do futuro. Se são grandes ou pequenos, se vão fazer coisas mais próximas ou aviões de longo curso, e se precisamos de infraestruturas daquele tamanho, como os aeroportos que temos hoje? E eu não vejo essa discussão. A discussão que eu vejo neste momento sobre aeroporto é usando a tecnologia de há 20 anos. Nós estamos a decidir construir um aeroporto para os próximos 50 anos e do que eu vejo das discussões, eu continuo a ver uma mentalidade adequada aos últimos 50 anos e não em relação aos próximos 50 anos. O que é arriscado. Agora, o que é um disparate, quer dizer, se eu tiver razão nesta impressão que tenho, e eu não tenho a certeza, porque eu obviamente não sou especialista nisto, é um disparate e não faz qualquer sentido. Eu lembro-me tenho um amigo que mora perto do aeroporto, por exemplo, que me diz que nos anos 90 o incómodo do aeroporto era muito maior do que é agora, simplesmente porque os aviões fazem agora muito menos barulho do que faziam antes. Por exemplo, portanto, ou seja, uma das grandes desvantagens de ter um aeroporto no centro da cidade, que era o barulho, pode estar a desaparecer. E pode, eventualmente, até desaparecer completamente no futuro, se a tecnologia evoluir. Se vamos continuar a precisar de tantos aviões, não sei. Não sei, mas gostava de ver uma discussão um bocadinho mais projetada no futuro e menos no passado. E esta pandemia... Aliás, também há uma coisa importante. Há quantos anos estamos a dizer que nos dizem que o aeroporto de Lisboa se vai esgotar nos próximos 2 anos? Pelo menos há uns 30. Pelo menos há uns 30 anos que o aeroporto de Lisboa se vai esgotar nos próximos 2 anos. E continua lá. E ele nunca esgotou. Tirando 1 ou 2 anos, tirando ali 1 ou 2 verões em que terá atingido mesmo o limite, a verdade é que não esgotou. Portanto, ainda bem que não fizemos aeroporto há 30 anos. Tínhamos feito uma coisa de que não precisámos, tínhamos lá empatado montes de dinheiro e se calhar estaríamos agora com o mesmo problema, que é ter um aeroporto não adequado para as futuras tecnologias. Quer dizer que a não decisão, afinal, às vezes dá direito a ganhos e outras vezes a perdas? O custo-oportunidade, dizem os economistas, não é? Quando apareceu a pandemia, eu na altura acho que fiz não sei se escrevi ou não, mas ou se foi só nas redes sociais ou se foi em algum meio de comunicação social mais sério, eu escrevi ou comentei isso, não é? Que a pandemia ainda bem que não tínhamos avançado para a decisão do novo aeroporto, porque a pandemia veio pôr em causa. Numa altura em que não sabíamos se o turismo iria ficar afetado para todo o sempre ou não. Acho que hoje em dia é razoável afirmar que o turismo não vai ficar afetado para sempre. Claramente, acho que todos nós sentimos uma grande vontade de viajar e de ir, ir passear. Mas estamos a falar de turismo de férias. O outro tipo de turismo, que é o turismo de negócios, e o turismo académico, por exemplo, de conferências e coisas assim, eu não sei qual é o impacto que esta pandemia tem. Realmente parece uma coisa completamente tola
hoje em dia, alguém ir de propósito a Paris, encontrar-se com pessoas que foram também de Tóquio a Paris e de Frankfurt a Paris, e para se reunirem 15 pessoas numa sala durante 2 horas. Quando inventaram a videoconferência, não é? Hoje isto parece uma loucura completa, não é? Eu não sei qual é que vai ser o impacto nesse tipo de turismo, turismo de negócios, ou nesse tipo de viagens, melhor dizendo, e qual é que seriam as consequências disso para um futuro aeroporto. Mas é que não sei, eu quando digo que não sei, não é no sentido de ter opiniões, não sei se, por exemplo, imagino para um turismo de negócios que o aeroporto em Lisboa seja altamente vantajoso, tal como é o do Porto, também é muito próximo, sou de metro, num instante está no Porto, e em Braga, também em meia hora está em Braga. Isso é obviamente uma grande vantagem para este turismo de negócios. Para turismo de férias, eu não sei se Beja seria um bom substituto ou não para turismo de férias, mas não é ter uma opinião porque não tenho. Durante os próximos meses ou próximos anos, é inevitável que os nossos impostos subam? Posso usar uma resposta típica, ainda bem que me faz essa pergunta. Esta pergunta está na cabeça de toda a gente, não? Sim, mas é uma pergunta muito importante, porque o que nós temos de pensar é qual é que é o nosso ponto de partida. E eu acho que é isso que muitas vezes fica por definir. Por exemplo, foi esta semana capa no Expresso, penso que era capa no Expresso, ou já me lembro se era da capa ou estava na notícia, mas também é relevante, que tinha duas coisas. Uma era: o governo não vai aumentar os impostos, ou não vai aumentar o IRS, e a segunda notícia é: o governo já não vai descer o IRS para os escalões mais altos. Quem é que está a mentir? Não, é que as duas coisas são estritamente, são verdade, mas quer dizer, qual é o nosso ponto de partida? Se nós consideramos os impostos como os temos agora, então de facto, se calhar o governo não os vai aumentar. Ponto final. Mas se considerarmos os impostos como seriam se não tivesse havido o déficit do ano passado, então os impostos são mais altos do que seriam se não tivesse havido esta pandemia, se não tivesse havido este déficit e este aumento de dívida. Trocando por miúdos, nós podíamos esperar que os impostos baixassem e com a pandemia, afinal, voltamos outra vez à estaca zero e continua tudo igual. Basicamente é o que essa notícia diz. Isso, na minha cabeça, é um aumento de impostos. Na minha cabeça, quando eu digo vai ser necessário impostos para pagar esta crise, isso, na minha cabeça, é um exemplo de um aumento de impostos, que é o imposto ia descer e já não desce. Isso para mim é aumentar impostos. Bem, numa lógica de expectativas, pelo menos é quase mais anestesiante pensar que afinal não acontece. Claro, isso, pronto, mas isso é parte política, não é parte económica, não é? Portanto, acho muito bem que giram isso e percebo que façam essa gestão de expectativas. Mas, portanto, o que é que eu gostaria de dizer sobre isto? Eu tenho estado à procura da formulação correta e acho que esta é uma boa formulação. O momento em que nós decidimos aumentar impostos ou não é no momento em que publicamos um decreto de lei ou uma lei, porque os impostos é a competência da Assembleia, uma lei a dizer que os impostos aumentam. Não. O momento em que nós decidimos aumentar os impostos é o momento em que aumentamos a despesa. Portanto, é antes disso. Quando nós aumentamos a despesa pública, aí é que se decidiu que ia aumentar os impostos. Se depois aumentamos o imposto A ou se aumentamos o imposto B. Se vamos aumentar daqui a 20 anos ou se vamos aumentar daqui a 1. Se vamos diluir isto no tempo ou não, isso depois é a tal gestão de expectativas. Luís, então quer dizer que quando nós pedimos um novo hospital ou uma nova escola, o que estamos a dizer ao governo é: aceitamos todos enquanto cidadãos que a conta vai subir? Claro, mas é evidente, então o hospital faz-se gratuitamente. Quer dizer, a questão é óbvio, não é? O hospital não se faz gratuitamente, os impostos terão de ser cobrados para esse hospital, os impostos terão de ser cobrados para o novo aeroporto, os impostos terão de ser cobrados para pagar o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. A bazuca? É claro, quer então dizer, tem que ser pago ou não? Aquilo não é o Euromilhões? Aquilo é o Euromilhões pago pelos jogadores do Euromilhões. E os jogadores do Euromilhões são todos os contribuintes europeus. Portanto, aquilo não é uma oferta. É uma oferta, não é uma oferta, não. E, aliás, era bom que entendêssemos que isso não é uma oferta. É dinheiro que é cobrado aos europeus, ou que vai ser cobrado aos europeus, e que é adiantado desta forma. E por isso, quando nós decidimos... Portanto, quando eu falo da crise,
quando eu falo do déficit que tivemos neste ano que passou, eu digo que temos de ter impostos para pagar isto. Quando eu falo do PRR, lamento que não se discuta sequer a hipótese de não haver PRR, de não pedirmos não esse haver dinheiro. aqueles 14 mil milhões de euros, aquele maná que vem do céu, por contrapartida de baixar impostos. Porque, obviamente, aliás, não é 14 mil milhões, é 14 mil milhões para o PRR, mais 30 e tal mil milhões para o 2030, e depois isto é uma escala europeia, então são centenas de Espera, então a tua proposta era perguntar às pessoas se prefeririam receber este empréstimo de 14 mil milhões de euros versus não o receber, mas ter na sua fatura mensal de impostos IRS, na gasolina, no que for, uma baixa de impostos na economia? Eu não estou propriamente a fazer essa proposta porque nunca a analisei. Eu estou a fazer uma proposta binária de alguém que não sabe nada de economia. Mas eu vou responder, não estou a fugir à pergunta, como vais ver. Mas que é esse o padrão em relação ao qual devíamos comparar o programa, e isso não está a ser feito. Nós estamos a falar dos 14 mil milhões de euros como se fosse uma oferta, como se fosse dinheiro que caísse do céu, e não estamos a pensar que os vamos pagar. E, portanto, obviamente que temos de perguntar, a primeira pergunta a fazer é o benefício, o uso que vamos dar a esses 14 mil milhões de euros é maior do que o custo de os pagar? E essa demonstração simples ainda não está feita sequer. Não está. E claro que isto não é a nível nacional, isto tinha de ser feito a nível europeu. Os 14 mil milhões de euros ao caso português, mas tínhamos de falar isto a nível europeu. Já vamos falar da bazuca. Lembro-me... Mas há alternativas, quer dizer, mesmo a questão de... Eu falei em baixar impostos, mas quer dizer, alternativas podia ser entregar um cheque às pessoas. Quer dizer, no mínimo, se vamos gastar 14 mil milhões de euros, e que tal entregar 1.400 euros a cada português, não é? Portanto, somos 10 milhões, portanto dá isso. Portanto, uma lógica de pôr notas no helicóptero e distribuí-las pelas cidades? Que, pelo menos, era importante demonstrar que o plano de recuperação e resiliência vai gerar uma utilidade maior do que este uso alternativo e óbvio. Pelo andar da carruagem. Não é um disparate. O apoio que os Estados Unidos, a bazuca americana no último ano, foi em grande parte assim que funcionou. Pôr dinheiro na conta das pessoas. Olhando para aquilo que vem nessa bazuca, mas... Dando um passo atrás, o Ministro das Finanças, Gaspar, nos tempos da Troika, anunciou o aumento de impostos de sempre. Não me lembro exatamente qual foi a frase que disse, mas era isso. Importa-me, em termos de comunicação, saber o que é que um cidadão faz, se é que faz alguma coisa, quando o informam de que os seus impostos vão subir ou que o dinheiro que está na carteira vai encolher. Necessariamente é uma altura desesperante e especialmente desesperante para quem está em situações difíceis, desemprego. Quer dizer, se isto já foi complicado para quem viu os seus ordenados baixar, como o caso de muitos funcionários públicos, entre os quais eu, mais complicado é para quem está em situações piores. E eu não vejo aqui forma de comunicar bem más notícias. Más notícias são más notícias, por muito bem que se comunique. E quando sabemos, agora, modelamos o nosso comportamento? Deixa-me só voltar atrás numa coisa. O que eu acho que era importante perceber é que aquele aumento colossal dos impostos, o aumento colossal de impostos, foi decidido nos anos anteriores, quando se aumentou a despesa de forma louca e de forma incontrolável. E aquele ministro teve que aplicar a receita, no fundo. Quer dizer, claro, custa-me mesmo muito a discussão que nós vemos hoje em dia. Eu acho, parece-me até infantil. Aquela discussão que nós vemos em que o quê? Passos Coelho que quis austeridade, não sei o quê. Por amor de Deus, isso é de uma infantilidade que até me custa acreditar que as pessoas acreditem nisso e custa-me acreditar que alguém leve esses discursos a sério. O colossal aumento dos impostos aconteceu porque anos antes houve um colossal aumento da despesa que se traduziu numa dívida pública com uma trajetória absurdamente disparada. É tão parecido com a bazuca, não é? Deixa-me só acabar aqui. E não havia o apoio que agora há no Banco Central Europeu para permitir suavizar isto ao longo do tempo. E, portanto, teve de ser ali à bruta. Ou isso ou não vinham os empréstimos.
Estavas-me a falar? Não, isto parece tanto que a história se repete. No fundo, houve um tempo em que houve uma crise económica e que a Europa disse os governos precisam de investir, e a seguir veio a Troika. E agora temos uma crise sanitária com uma crise económica, imagino, a caminho, se calhar já cá está e nós estamos distraídos. E uma bazuca, lá está mais um empréstimo e, portanto, muito provavelmente não tarda e voltamos ao mesmo. Quer dizer, a diferença do ponto de vista de um país como Portugal é que, neste caso, a bazuca europeia é mesmo uma política europeia. E, portanto, se nos afetar a nós, afeta a todos. E à partida, temos o Banco Central Europeu apostado em apoiar todos os países, incluindo Portugal, coisa que não acontecia na altura, e que depois aconteceu em Portugal, mas, por exemplo, que na Grécia demorou mais tempo a acontecer, porque eles não cumpriam os critérios de rating da dívida. Portanto, eu diria que nesse ponto nós estamos mais protegidos. Se não estivéssemos mais protegidos, isto já tinha rebentado, sim. Agora, que é evidente que o atual governo tem medo disso, é óbvio, senão não tínhamos tido um déficit orçamental de, quanto é que é? 5,6%, quer dizer, um déficit orçamental inferior a 6%. Que era muito abaixo daquilo que estávamos à espera todos, ou não? Ou há aqui comunicação ou contas bem feitas para dar este resultado? Acho que há dois efeitos. Em primeiro lugar é que a economia não caiu tanto como se esperava. Portanto, quando nós falamos em déficit, estamos a dividir o prejuízo, entre aspas, peço com muitas aspas, ok? O prejuízo do Estado pelo PIB. E, portanto, se o PIB não caiu tanto, automaticamente o rácio também não cai tanto. Portanto, há esse efeito que é bom. Ainda bem que o PIB não caiu mais. Mas depois também há outro efeito, que é a do governo estar a gerir isto com mão de ferro, porque está traumatizado com o que se passou antes. As santas cativações. Bem, eu não sei exatamente como é que foi feito este ano. Não tenho noção de como é que foi feito este ano. Nos anos anteriores, sim. Agora, este ano concreto de pandemia, não tenho noção. Por exemplo, tenho noção no caso das escolas, no caso da compra de computadores nas escolas, o governo nega, claro. Mas eu olhando para a forma como os contratos foram feitos, parece-me que houve ali muitos contratos que foram feitos de propósito para que o pagamento fosse diferido para 2021. E acho que isso... acho que isso teve custos elevadíssimos. O facto das escolas não estarem devidamente preparadas para lidar com o terem de ir para casa ali em meados de janeiro foi uma consequência dessa gestão orçamental. Podemos considerar que é uma gestão orçamental com mão de ferro, que é, se calhar, é bom saber que o governo aprendeu com a crise anterior, mas eu diria que, se calhar, neste caso, aprendeu bem demais. E o impacto da crise, já vamos falar da pandemia, mas quando aparece a pandemia nós fechamos o país 2 vezes, estamos agora a reabri-lo, mandando todas as pessoas das escolas, os miúdos, as crianças, todos para casa para aprender, olhando para um computador, definitivamente, e eu como pai vejo isso todos os dias, se calhar num modelo muito pouco eficaz de ensino e de aprendizagem. Bem, isso vai ter impactos, penso eu que sérios, espero que haja planos de recuperação que ainda não foram anunciados a sério para combater isto, mas vai ter impactos, mas é no longo prazo. Isto é daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Nas crianças, em particular nas crianças mais pobres? Há vários estudos que indicam que quando as escolas não estão a funcionar, há vários estudos que indicam que é quando as escolas não estão a funcionar que o fosso entre as crianças mais pobres e as crianças mais ricas se alarga. Até se fala no efeito das férias de verão, que é uma coisa que está estudada e já está muito bem estudada. Houve alguns artigos a falar nele, outros a desmenti-lo e depois outros a confirmá-lo. Então, é um assunto bem estudado em que, quando se compara a evolução das capacidades cognitivas das crianças de classes pobres e de classes ricas, vemos que as crianças mais pobres começam em desvantagem, mas ao longo do ano letivo evoluem paralelamente às favorecidas. Portanto, o fosso não diminui, mas também não alarga. E depois no verão que o fosso alarga. E o fosso alarga no verão, e quando as aulas começam, já está o fosso maior, que se mantém ao longo do ano. E vem o verão e volta a alargar.
E, portanto, necessariamente eu olho para para a forma como se combateu a pandemia, mandando as crianças para casa, como ainda pior do que as férias de verão. Como ainda pior do que as férias de verão. Fizemos um ano de pausa, no fundo. É o que Porque nas aconteceu. férias de verão, apesar de tudo, é uma pausa. Aqui não houve uma pausa. Aqui houve uma pausa para as crianças desfavorecidas e as crianças que estavam em determinado tipo de escolas, que tinham determinado tipo de condições, continuaram a evoluir. Não tão bem quanto evoluiriam numa escola que funcionasse normalmente, Mas o fosso alargou-se. Enquanto que as outras estagnaram ou regrediram. E há os estudos que há para vários países, para Portugal ainda não há esse estudo bem feito, quer dizer, não, estamos à espera, sei lá, do relatório de PISA, do próximo relatório de PISA para estudar isto, mostram que este efeito foi forte. E há muitos estudos que mostram isto. Há estudos sobre o efeito das greves dos professores, quando há vezes há greves que duram vários meses, e se compara o impacto das crianças que foram atingidas com as escolas que não foram atingidas, e vemos sempre o fosso entre as mais ricas e as mais pobres a alargarem-se. As mais ricas não chegam sequer a ser prejudicadas. Não chegam sequer a ser prejudicadas. E as pobres, sim. E, quer dizer, quando nós dizemos que em média se perdeu 5%, cá está, se metade não perdeu nada, quer dizer que a outra metade perdeu 10%. E um país normal devia estar neste momento a investir. Provavelmente neste momento a pensaram em investir como é que recuperava esse fosso das crianças mais pobres. Eu diria que isso devia ser a joia da coroa do plano de recuperação e resiliência. E não é. Quer dizer... Onde é que vai aquele dinheiro? Eu não sei de onde o que é que agora está no plano de recuperação e resiliência que ia ser apresentado agora, não sei se introduziram alterações ou não, mas aquele que eu conheci, que foi o que foi disponibilizado em janeiro, fevereiro, tinha lá 500 milhões de euros para a digitalização das escolas, que obviamente era uma coisa que tinha de ser feita com ou sem pandemia. Portanto, muito daquele dinheiro que está inscrito no PRR trata-se de investimento que teria que ser feito ou que não foi feito nos últimos anos e que agora vai ser coberto por esse investimento? O PRR fica, no fundo, nas mãos e para a gestão do Aparelho Geral do Estado? Eu não tenho... Quer dizer, que fica nas mãos do Aparelho Geral do Estado, grande parte fica, não é? Isso é um facto. Se é bom ou não, isso depois é uma questão de opinião. E aliás, quando eu estou a defender que devia ter sido usado para investir em escolas, portanto estou a defender que na mesma continua nas mãos do Estado, não é? Agora, lendo o plano, começou a ver, são muitas coisas do género, construir um hospital aqui, melhorar aquele hospital ali, e portanto parece isso. Agora, eu não conheço as necessidades no terreno para saber se isso está bem feito ou se não está bem feito, e se são as prioridades certas ou se não são. Mas não esquecer que temos outro programa a decorrer ao mesmo tempo, que é o 2030, que vai até 28 ou 29 e que também já são mais de 30 mil milhões de euros. A ideia de que, de que temos aqui um plano que é a nossa última oportunidade, também andamos a dizer isso há muito tempo. Acho que desde o segundo governo de Cavaco Silva que ouço dizer agora esta é a última oportunidade, que a Europa não vai continuar a dar dinheiro como tem dado até agora. E afinal continua. E continua, e acho que vai continuar. Porque acho que faz parte, uma vez criada a burocracia europeia, uma vez criado todos aqueles gabinetes que existem em Bruxelas e espalhados pela Europa. É impossível parar. Depois eles alimentam-se como é que é? Se em 1990 se em 2028 se acabassem estes programas, como é que é? E esta gente toda para o desemprego? Não pode ser. É que estamos a falar de pessoas que são muito influentes. Estamos a falar de pessoas que estão naqueles sítios porque são pessoas importantes nos seus países e os governos os premiaram indo para lá. Portanto, são pessoas muito influentes, claro que não vão perder assim de repente. Portanto, o sistema vai manter-se na sua forma. Como é que está a ver um cidadão economista, o nosso comportamento como sociedade face a esta ameaça coletiva chamada Covid-19? Acho que coletivamente não conseguimos gerir a pandemia com racionalidade. Portanto, nós não conseguimos fazer uma análise custo-benefício bem feita, não sei, acho que em praticamente momento algum do tempo. Isso no início era compreensível, porque estava tudo em pânico e ninguém sabia se aquilo atingiria as crianças, se não atingiria as crianças e qual é que era a taxa de mortalidade. Havia notícias a falar em taxas de mortalidade de 3%, quer dizer que se 3% quer dizer que se 1 milhão de portugueses
apanhasse Covid, então teríamos 30 mil mortos e, portanto, com 5 milhões teríamos 30 vezes 5, portanto, 150 mil mortos. O que seria completamente inaceitável em termos sociais. Desastroso e por aí fora. Agora, acho que a partir do momento em que nós começámos a aprender mais sobre a doença, não conseguimos fazer uma análise custo-benefício bem feita. Vamos fechar esta nossa conversa porque explicam tão bem a realidade dos economistas a que já passou e porque é que têm tanta dificuldade em aplicar esses modelos para prever o que é que nos pode acontecer nos próximos tempos. Para já, eu até discordo da primeira premissa, de que somos bons a explicar o passado. Quer dizer, mesmo a explicar o passado, dificilmente encontramos acordos. Se eu estivesse aqui a discutir num debate com Francisco Louçã ou, por exemplo, com o Francisco Louçã, de certeza absoluta que concordaríamos muito pouco em relação ao passado. Portanto, nem sequer é claro que expliquemos bem o passado. Posso contar uma pequena história? Claro que sim. Então, as boas histórias são sempre bem-vindas. Agora, eu estava a falar da questão de prever o futuro e da dificuldade de prever o futuro. Eu, durante a minha tese de doutoramento, um dos capítulos da minha tese era um método de previsão um novo método de previsão que eu tinha criado, que era uma modificação de um que já existia. E eu faço os primeiros testes em casa. Aliás, estava em Portugal, estava de férias, estava a trabalhar nas férias e concluí que o meu erro de previsão era 99% mais baixo do que o dos modelos correntes. Portanto, eu tinha melhorado a capacidade preditiva dos modelos de uma forma brutal. Eu vi aquilo, fiquei absolutamente estático, portanto, fiquei alegre, vou ganhar o Nobel. Fantástico, mando o e-mail para o meu professor, Yong Miao Hong, um professor chinês que era especialista nisto, métodos econométricos, e ele responde-me um e-mail muito simpático: Luís, isso é fantástico, pá, estás a trabalhar mesmo bem, gosto de ver esse entusiasmo todo. Agora, antes de passares para a fase seguinte, descobre onde é que te enganaste, porque esses resultados são impossíveis. O que, no fundo, isto é muito interessante, mas cheira-me que há qualquer coisa aqui que não está certa. Não? É bom demais. Obviamente que tinha lá um erro de código, era um mero erro de código. E eu, na verdade, tinha ali trocado uma variável e, por causa de um erro de código, em vez de estar a prever o futuro, estava a prever o passado. E por estar a prever o passado é que o modelo funcionava tão bem. Deixa-me só dizer-te uma coisa. É impossível fazer previsões. As previsões há demasiadas incertezas. E esse é um dos aspectos bons desta pandemia, foi ver matemáticos a espalharem-se completamente e a cometerem erros de previsão maiores ou iguais aos erros dos economistas e previsões de curto prazo. São previsões para daqui a 2 meses, daqui a 2 semanas o RT vai estar a disparar e afinal está a baixar. Isto tem consequências. Houve de certeza absoluta que os conselhos que não avançaram para o desconfinamento e aqueles que recuaram esta semana foi por causa dos alertas perfeitamente alarmistas e disparatados dos matemáticos da pandemia. E que se não tivessem existido esses alertas, o governo sentir-se-ia menos pressionado pela opinião pública e deixaria-se. E agora estamos a ver esta semana que foi um erro tê-los fechado. Felizmente, que apesar de tudo o governo não recuou na parte do desconfinamento do secundário. Agora, o futuro, quer nós queiramos, quer não, o futuro depende da inovação tecnológica e depende da evolução do conhecimento humano. Ora, se o futuro depende da evolução do conhecimento humano, isso por definição é imprevisível. Porque se fosse previsível a evolução do conhecimento humano, então não era evolução, era porque já conhecíamos. Se eu tivesse a certeza absoluta, sei lá, por exemplo, que as vacinas estão a ser dadas agora, que não têm efeitos secundários daqui a 2 anos, eu, para ter essa certeza, era sinal de que, afinal, isso não é conhecimento futuro, que é conhecimento atual. E, mas portanto, a verdade é que não sabemos. E, no fundo, o que nós estamos a lidar é com o princípio da incerteza. Já falamos do princípio do risco e nós não gostamos nada da ideia, então do princípio da incerteza, que é o sabe Deus, ainda pior. Mas eu não sei se ainda é pior, não é? Eu não gostava de um futuro determinístico que já todos o conhecêssemos. Gosto de ter alguma incerteza e gosto de tomar decisões e sentir que as decisões que eu tomo não estão pré-determinadas.
Portanto, não vejo isso como necessariamente negativo. Agora, que é impossível fazer previsões e se já é difícil fazer previsões quanto a um vírus, muito mais difícil é fazer previsões que envolvem sociedades humanas. Porque, felizmente, para já, pelo menos, o homem é imprevisível. Tudo é frágil, tudo é volátil e tudo é difícil de prever. Mesmo com a fórmula certa, mesmo com o saber certo, o mundo troca-nos as voltas. Estamos todos a tentar perceber o que nos diz o som do dinheiro ou o som do futuro. E essa percepção faz-nos tomar decisões. Se poupamos mais, se gastamos mais, se precisamos de emprego, se precisamos de um subsídio de desemprego. Afinal, o dinheiro não passa de uma ideia para medir o valor que damos às coisas. E estamos todos sempre ávidos da existência de um qualquer sábio com uma bola de cristal. Talvez mais do que o dinheiro, contamos com eles para que nos possam dar algum descanso mental, prevendo o futuro.